Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Miguel, estou aqui para apresentar meu trabalho hoje no CICTED, apresentar o trabalho para vocês, que tem como base uma pesquisa feita na pós-graduação em docência no ensino superior e comunicação do Centro Universitário Teresa d'Ávila de Lorena. Vou colocar minha apresentação aqui para vocês. Primeiramente, é uma grande alegria poder estar compartilhando um pouco do meu trabalho aqui com vocês neste evento. Bom, o título da pesquisa foi Educomunicação em Mundo Digital, as ferramentas Google e o seu potencial uso em sala de aula. A orientadora foi a professora doutora Neide Arruda de Oliveira, lá do Unifateia. Bom, a minha relação com a educomunicação, eu faço parte da ABPEDUCOM, que é a Associação Brasileira de Profissionais Pesquisadores da Educomunicação, tem sua sede lá no NCE, Núcleo de Comunicação e Educação da USP. Desde 2015, então, faço parte desse grupo, dessa associação. Em 2017, eu participei do Seminário Internacional de Educomunicação, segundo seminário internacional, que foi lá na USP também, na ECA, Escola de Comunicação e Artes. E em 2019, eu participei do segundo Encontro Intercontinental de Educomunicação das Irmãs Salesianas, no qual nós abordamos diversos assuntos também, e um deles foi onde eu tive a oportunidade de apresentar um pouco sobre as minhas pesquisas e meus projetos também. Bom, eu acredito que a educomunicação está muito ligada, está intimamente ligada ao sistema preventivo salesiano, criado por Dom Bosco e por Madre Mazzarello. Em 2017, a minha monografia do curso de jornalismo tratou justamente sobre isso. Eu sou formado em jornalismo e também em filosofia, e agora sou estudante de teologia também, além da pós-graduação em educomunicação. Desde 2014, trabalho numa escola salesiana, uma escola de educação básica, em Guaratinguetá, e a gente tem diversas práticas cotidianas de uso de ferramentas, de tecnologias e também das propostas educomunicativas. Uma dessas propostas é o projeto Jovens Comunicadores. Eu não vou adentrar sobre essa proposta especificamente no meu trabalho, mas aqui no trabalho eu vou dar algumas dicas e alguns planos possíveis também de aulas a partir das ferramentas Google. Então, esse projeto, como eu disse, é realizado em Guaratinguetá com estudantes do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Dentro desse projeto, nós temos a Rádio Carmo, que é um projeto educomunicativo, né, de produção de conteúdos em áudio da parte dos estudantes. E a gente utiliza as ferramentas Google também nesse grupo de alunos. Também faço parte do grupo de educadores Google, que é esse grupo grande de educadores, um movimento mundial de pessoas que procuram entender a importância e influência da educação e das ferramentas Google nas nossas vidas. Bom, um dos objetivos do nosso trabalho também, investigar as possibilidades existentes entre a educomunicação e o mundo digital, bem como propor a utilização das ferramentas do Google for Education para uma ressignificação da prática docente, sem perder de vista a finalidade das ferramentas. Eu falo isso durante a pesquisa. As ferramentas não são o fim último para a ação, elas são meios para a ação educativa. Contribuições de autores utilizados nessa pesquisa, o próprio professor Ismar Soares, um dos grandes expoentes da educomunicação no Brasil, professor Mário Kaplun também, um dos grandes expoentes da educomunicação na América Latina, e depois dois autores mais novos que eu cito na pesquisa também, Marta Gabriel e o professor Gil Giardelli, com esses dois livros aí que nós temos no slide, a imagem, que são pesquisadores, autores também excepcionais quando o assunto é mundo digital e educação nesse contexto. Um pouco da estrutura do trabalho, né? Primeiro momento, a fundamentação teórica, a gente vai falar um pouco sobre a educomunicação como campo possível de mediações e de outras possibilidades. Depois, a educomunicação no mundo digital, o Google e as suas ferramentas para a educação. Em seguida, na metodologia, nós apresentamos a educomunicação e a utilização das novas tecnologias e algumas atividades utilizando as ferramentas Google. E em seguida, para finalizar o trabalho, uma parte mais prática, a apresentação de planos, de propostas para serem trabalhados em sala de aula com as ferramentas Google em diversas disciplinas, como a gente vai ver. Aqui uma citação do Gil Giardelli, que fala de educação para os novos tempos. O Gil diz, né, escreve o seguinte no livro dele: está na hora de rediscutirmos a educação. Em um mundo conectado 24 horas, sem tempo, com vários formatos de integração mundial, a educação como conhecemos deve mudar. Um professor deveria usar o cyberespaço, suas redes sociais, blogs e novas ferramentas para ensinar os internet boomers. A educação que precisamos hoje é dinâmica e é muito mais que mera troca de informações. A gente pode perceber que isso que o professor Gil Giardelli escreveu lá em 2012 praticamente está se concretizando durante esse período da pandemia. Exemplo disso é esse próprio evento que acontece na modalidade à distância, na modalidade virtual.
Depois, Gil Giardelli ainda fala sobre a maiêutica no mundo digital. Maiêutica, para quem estudou filosofia, sabe que é aquele movimento que o Sócrates levava as pessoas, os interlocutores, a chegarem às respostas por eles mesmos, sem dar respostas prontas, mas usando mesmo o termo maiêutica, ou seja, dar à luz às novas ideias. Abre aspas, na forma de ensinar do filósofo grego Sócrates, primeiro ele interrogava, em vez de procurar uma tese. Sócrates deixava o aluno chegar à resposta e às conclusões por si mesmo. Dessa maneira, misturava a seriedade com uma boa dose de despreocupação. Olha só que interessante, os alunos de hoje precisam, então, de autonomia para pensar. Nós precisamos dar espaço para que esses estudantes pensem e ajam realmente, fazendo acontecer o saber educativo. A Marta Gabriel diz o seguinte, né, faz um contraponto sobre o professor conteúdo e o professor interface. Poderíamos, então, definir dois tipos de professores coexistentes na atualidade. O conteúdo, professor conteúdo focado em informações, e o professor interface, focado na mediação, na formação. O modelo de professor conteúdo não se sustenta mais no novo cenário, no qual o conteúdo disponível é praticamente ilimitado, mas o professor não. Olha só que interessante essa citação da Marta Gabriel, falando que nós precisamos mais de professores interface no nosso atual contexto. E eu coloco no trabalho a seguinte questão: quando o professor é mediador, utiliza realmente com sabedoria as ferramentas que tem ao seu dispor, ele vai encontrar inúmeras possibilidades. Eu falo sobre a questão do Google na pesquisa, a importância do Google, não é mesmo? O Google hoje em Portugal, inclusive no dicionário português, virou um verbo, né? Vou googar sobre isso, né? Quero abrir uma empresa. Se existir, lá encontrarei quem possa me ajudar. Olha só que interessante. Então, o Google praticamente é o nosso espaço que a gente recorre para tudo hoje, né? O maior buscador, o segundo maior buscador também é do Google, que é o YouTube. Aqui um pouco as ferramentas que o Google nos proporciona, e esse site, o edu.google.com, lá a gente encontra inúmeros materiais que a gente pode usar para leitura complementar também. O Google Sala de Aula, que é esse espaço de interatividade, comunicação e mobilidade, ele leva a sala de aula para o contexto virtual, para o contexto digital. É bem interessante essa ferramenta, quem ainda não conhece, compensa muito conhecer e explorar as possibilidades que ela nos dá. Depois aqui eu tenho um momento de apresentação, então, de propostas de atividades práticas com a utilização das ferramentas do Google for Education. Vamos lá. O Google Earth eu proponho na disciplina de História fazer uma visita à cidade de Roma. E no artigo a gente propõe o seguinte, que os alunos visitem a cidade de Roma e visitem virtualmente por meio do aplicativo Google Earth. Depois, com o Google Apresentações, na disciplina de Biologia e também com o Google Documentos, os alunos vão realizar uma pesquisa e criar um e-book sobre ervas medicinais na região em que eles se encontram, aumentando também, né, o leque de possibilidades culturais, até mesmo com a própria região em que o estudante se encontra. Depois, o Google Lens, que é uma outra possibilidade. O Google Lens é um aplicativo que possibilita que você reconheça fotos de objetos, pessoas, animais, enfim. Seria os alunos na disciplina de ciências fazerem uma pesquisa sobre os insetos que estão ali ao seu redor, na sua casa, na sua rua, possibilitando conhecer também a fauna existente ao seu redor. Então, utilizando o Google Lens na disciplina de ciências. E na disciplina de filosofia, sociologia, enfim, os alunos poderiam utilizar o YouTube para registrar vídeos construindo um projeto de vida. Então, seria por meio de vídeos, os alunos exercitariam também a própria comunicação em si. E por meio do Google Sites, que é uma plataforma de sites colaborativa, os alunos poderiam criar, na disciplina de História, um site com história e curiosidades da região, no caso da cidade ou do bairro onde a escola se encontra, utilizando essa plataforma colaborativa, onde os alunos construíram as páginas juntos. É uma plataforma bem fácil de mexer também, os alunos já têm facilidade por conta de mexerem em sites de jogos, é bem interessante também a plataforma do Google Sites. Bom, considerações finais, eu sempre digo isso, que educação e comunicação devem dar as mãos realmente para transformar o mundo, para transformar a vida das pessoas e entender as novas tecnologias como ferramenta, como meio e não como fim último das ações. Não adianta nada ter tecnologia de ponta e não ter metodologia para usar essa tecnologia. E eu sempre falo também, valorizar os saberes dos estudantes, e na pesquisa a gente cita muito essa questão do valorizar o saber do outro, do abaixar-se para aprender, do olhar para o outro como um ser que tem muito a ensinar para a gente também. Bom, essas foram as minhas considerações e essa é a nossa pesquisa aí que está sendo apresentada aqui no CICTED. Agradeço a vocês a possibilidade, muito obrigado, valeu, tchau, tchau, Deus abençoe. Aí as nossas referências também.